Bom dia, graça e paz. Muito bom dia, Vanessa. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda à nossa manhã com Deus. Mais uma segunda-feira. Que aprove o Senhor a sua graça, a sua fidelidade, o seu amor sobre nós. E por isso nós estamos aqui. Fique à vontade, é uma manhã com o Senhor. Fran, que prazer te ter aqui com a gente nessa manhã. Seja bem-vinda. Gi, minha lindeza, amiga, que Deus abençoe você. Uma semana de vitórias e cuidados do Senhor sobre você e a sua casa. Marcela, ai que povo lindo que já tá com a gente. Vai divulgando aí a nossa live, o nosso devocional. É uma manhã com o Senhor e na sua presença nós somos renovados. Que possamos abrir o coração nessa manhã, expressar o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor que é fiel. Amém, fiel, e a sua fidelidade dura para sempre. Fran, Deus abençoe, bom dia, em oração por você, em nome de Jesus já deu tudo certo, o médico dos médicos está com você e nós já declaramos a recuperação completa para a glória de Deus. Amamos a sua vida, viu? Descansa o coração, porque o Senhor está com você em todo o processo. Povo lindo e abençoado, divulga esse devocional Manhã com Deus. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Deus tem ministrado isso ao meu coração. Essa noite o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. Despertei um pouquinho antes do que costumo despertar e senti fortemente que o Senhor queria falar conosco sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu sempre falo que tudo que Deus faz é pontual, é diretivo, e Deus tem corações a serem alcançados com esse tema nessa manhã, e que o seu coração esteja aberto para isso. O meu coração está aberto para ser uma terra onde o Senhor venha alcançar, aplanar, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para nós e através de nós. Amém? Então compartilha aí essa live na sua rede social, no grupo da família, compartilha esse link aí no WhatsApp. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Relacionamento, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre o nosso relacionamento com o próximo, né? A palavra do Senhor vai nos dizer, o mandamento do Senhor para nós é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro relacionamento que eu preciso ter de amor, de entrega, de gratidão é com o Senhor. E o segundo é amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso me aceitar e eu preciso entender que Deus tem algo extraordinário para minha vida em relacionamentos. E nós vamos aprender isso diante da palavra do Senhor nessa manhã. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse devocional nas tuas mãos e te agradecemos pelo privilégio de estar aqui em mais uma segunda-feira. Que aprove o Senhor, como dizem Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é por causa dela que nós estamos aqui. É a tua graça, a tua fidelidade que tem nos alcançado. E nós te louvamos por essa manhã. Pedimos a tua permanência aqui conosco. Que lares, famílias, sejam tocados pelo Senhor e por esse tema que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que possamos entender o nosso propósito de vida aqui, Pai. Porque eu sei que o maior propósito foi conquistado na cruz do Calvário, a nossa salvação. Mas o Senhor não nos salvou simplesmente para estarmos aqui salvos, mas para termos um propósito em salvar outras pessoas, outras vidas
que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que essa é uma manhã de cura, uma manhã de alinhamento, uma manhã onde a tua presença vai ter toda a liberdade para alinhar o nosso coração. Eu entrego ao Senhor agora a vida da Fran, que vai passar por esse procedimento cirúrgico, e já declaramos, Pai, que tudo já deu certo. Sobre a mão do médico está as tuas mãos, e já declaramos um resultado de vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, vai ficando à vontade. Uma manhã com o Senhor tá aí, seja bem-vinda. Semana de bênçãos e cuidados do Senhor sobre você, pastora Beth. Um beijo no teu coração. Poli, que Deus abençoe você e toda a sua família. Esse é o nosso devocional com o Senhor. E nós vamos entender o que o papai tem para nossa vida aqui nessa manhã. Nós vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. A palavra do Senhor vai nos dizer em Êxodo capítulo 33 e o versículo 11. Você que tem o hábito de anotar, de marcar aí para a sua aplicação, para os seus devocionais, quero que você abra comigo Êxodo capítulo 33 e o versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer amigo se fala. Olha isso que forte. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer amigo se fala. Nós vamos falar nesta manhã sobre relacionamento. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa manhã é sobre o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus é a base de todos os outros relacionamentos. Eu não vou conseguir me relacionar com pessoas, com amigos, com familiares, em um local de trabalho, aonde eu estou sendo incluída ou incluído, se eu não tiver relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é a base, é a estrutura para todos os outros relacionamentos. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. De repente você está com problemas para se relacionar. Você tem uma dificuldade em estar com pessoas, em se aproximar de pessoas. Será que essa dificuldade é porque você não tem se aproximado do Senhor? É porque, em primeiro lugar, você não tem se preocupado com o seu relacionamento com Deus? Porque Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é a sustentação de todos os outros relacionamentos que nós vamos construir durante a nossa caminhada. Amém? Quem não se relaciona não valoriza as alianças e os pactos de amizade. Quem não tem relacionamento com Deus não entende o valor de pactos, de aliança e de amizade. O texto que nós acabamos de ler vai nos dizer que não tinha muro entre o Senhor e Moisés. Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha a voz de Deus presente. O relacionamento deles era um relacionamento profundo. Deus tinha liberdade de falar com Moisés, como estivesse falando com seu amigo. Moisés foi amigo de Deus. Se a gente for olhar para alguns personagens da história bíblica, a gente vai encontrar
alguns homens e mulheres de Deus que tiveram também esse relacionamento profundo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Esse relacionamento com Deus é a nossa estrutura para que a gente possa ter uma caminhada sólida e fortalecida. E para isso nós precisamos tomar cuidado para que o nosso relacionamento com Deus não seja um relacionamento superficial, um relacionamento de pedinte. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos desejar estar com o Senhor. Como foi que você despertou nessa manhã? Qual foi o seu primeiro pensamento quando você abriu os olhos nesta manhã? Qual foi o seu primeiro pensamento? Será que Deus foi o seu primeiro pensamento? Será que a sua gratidão ao Senhor foi o seu primeiro pensamento? Será que agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um mês, por mais um dia de vida foi o seu primeiro pensamento? Se isso não aconteceu, ou se isso não acontece, eu chamo a sua atenção nesta manhã. Está na hora de você parar e analisar o relacionamento que você está tendo com o Senhor. O nosso Pai, o nosso Deus, precisa ser o primeiro pensamento do dia. Ele precisa ser o primeiro em tudo. Ele precisa ser a minha direção, a minha instrução, a minha orientação. Ele precisa ser a minha base. O meu relacionamento com o Senhor precisa estar cada vez mais aprofundado. Mas não um relacionamento de pedinte. Como assim, pastora? Você só se lembra de Deus para pedir alguma coisa. Você só fala com Ele para citar alguma coisa, para pedir alguma coisa, para implorar por algo. Esse não é o relacionamento saudável que Deus espera de mim e de você. Um relacionamento profundo com Deus é um relacionamento de confiança. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu necessito. E à medida que eu vou para Ele, à medida que eu sou dEle, Ele se importa com aquilo que é importante para mim. Eu já disse isso aqui em algumas lives, em algumas ministrações. Deus se importa com o que é importante para mim. Então, se eu tenho uma base de relacionamento com Ele, automaticamente eu vou confiar e eu vou descansar que Ele sabe o que é melhor para mim. A gente vai para a oração: Deus, eu tô aqui para pedir para o Senhor uma porta aberta. Deus, eu tô aqui para pedir para o Senhor que o Senhor entre com providência na vida do meu esposo, na vida do meu filho, na vida do meu parente, na vida daquele amigo, naquela situação, naquela causa. A gente sempre vai para Deus para pedir. Como está o coração de Deus? Como fica o coração de Deus quando nós nos ajoelhamos? Quando nós nos rendemos diante da sua presença? O que Deus pensa sobre nós quando Ele vê a nossa inclinação? O que Deus pensa sobre nós quando Ele vê a nossa rendição? Será que Ele pensa assim: olha, a minha filha está se dobrando para glorificar o meu nome, para mais um dia ser grata, ser grato a mim por quem eu sou na vida dela. Ela está aqui para celebrar as misericórdias. Ela está aqui porque ela sabe a grandeza do relacionamento que ela tem comigo. Será que é dessa forma que o Senhor pensa quando nós nos prostramos, quando nós vamos para a oração, quando nós vamos para o clamor? Ou será que quando a gente se ajoelha, automaticamente o Senhor já pensa lá, tá precisando de algo? Lembrou de mim? Lembrou de mim? A necessidade bateu na porta, a situação apertou, lá, lembrou de mim?
Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? O que Deus pensa sobre mim e sobre você quando nós nos ajoelhamos? Muitos de nós só oramos, só falamos com o Senhor, só temos um relacionamento com Ele quando nós vamos pedir alguma coisa. Nós precisamos entender que relacionamento com Deus Ele é o meu primeiro pensamento. Ele é o meu tudo. Ele é o meu tudo. Ele não está no segundo plano. Ele não está ocupando o segundo lugar. Ele é o meu tudo. Ele é o meu amigo. E eu tenho liberdade para falar com Ele. Ele tem liberdade para falar comigo. Porque relacionamentos profundos são pautados em liberdade sólida. Nós precisamos entender que relacionamento com Deus em relacionamentos com Deus não se levanta muros. Nós não aprendemos que relacionamento com Deus não é baseado em necessidade, mas em comunhão, em aliança, em intimidade. Quer um exemplo? Eu marquei alguns exemplos aqui. Jó conhecia a santidade de Deus. Jó falava com Deus. Mas quando a gente vai olhar para o texto, é claro que Jó deixa-nos entender que a relação que ele tinha com o Senhor era baseada na preocupação que ele tinha com a sua casa. Ele tinha uma preocupação absurda com a sua casa e com os seus filhos. Você encontra Jó levantando altares de adoração? Não. Ele levanta altar de confissão por tudo que os filhos faziam. Ele tinha tanto medo de desagradar ao Senhor que a todo tempo ele estava ali, levantando altar de confissão ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Mas no capítulo 3, no versículo 3, do capítulo 23, Jó diz assim: o que eu mais temia me aconteceu. Será que Jó realmente tinha um relacionamento profundo com o Senhor? O Senhor conhecia a retidão do coração de Jó. O Senhor conhecia, mas será que Jó se conhecia? Será que Jó realmente sabia? Será que ele tinha convicção do que ele estava fazendo para Deus? Será que em algum momento ele parou para levantar altares de adoração por quem Deus era? Por confiar que a casa dele estava totalmente nas mãos do Senhor? Quando tudo que Jó queria proteger é atingido, ele começa a construir uma relação com Deus na intimidade. E lá na frente ele vai dizer: ainda que ele me mate. Aprofundou o relacionamento. Fortaleceu a profundidade da aliança, da intimidade. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Jó começa a olhar para Deus com outros olhos. Jó começa a olhar para Deus e ver que a profundidade no relacionamento está acontecendo. E isso vai se fortalecendo tanto que ele vai declarar: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Qual
é o nosso relacionamento com Deus nesse tempo. Um outro exemplo, estamos trazendo alguns homens dentro da palavra do Senhor que mostram para nós a profundidade do relacionamento que nós temos que ter com Deus. Abraão, antes de Isaac nascer, por todos os lugares que Abraão passava, ele edificava um altar ao Senhor. A vida dele era pautada em levantar altar de adoração a Deus por quem Deus era. Mas após o relacionamento, mas após o nascimento de Isaac, Abraão se acomoda. E Abraão não constrói mais altares por onde ele passa. Ele foi para a zona de conforto. Já tem um relacionamento. Já tem o cumprimento da promessa. Porque enquanto Abraão tinha a promessa, o relacionamento dele com Deus estava profundo. Mas após o nascimento da promessa, Abraão vai para uma zona de conforto. Será que não é exatamente isso que acontece com a gente também? Enquanto a gente tem a promessa de que algo vai nascer, de que algo está sendo gerado no coração de Deus para ser entregue a nós, a gente está ali, aprofundando as raízes, aprofundando o relacionamento com o Senhor. Mas e quando a promessa nasce? Qual é o nível do nosso relacionamento com Deus? Como que fica a profundidade do nosso relacionamento com Deus após o nascimento da promessa? Para pensar aí como que estava a sua vida de oração mediante as promessas que o Senhor havia te feito. Você estava ali, perseverando, tendo relacionamento. Mas aí, de repente, a promessa aconteceu. O Senhor realizou. E como que está agora o teu relacionamento com a promessa nas mãos? Continua profundo? Ou foi levantado muros entre você e o Senhor? Porque já que a promessa nasceu, já que a promessa se cumpriu, Abraão já tem diante dele o prosseguimento da descendência. Aconteceu. Isaac nasceu, eu estou seguro, a promessa do Senhor aconteceu, mas Deus se importa tanto com o nosso relacionamento com Ele, que às vezes Ele começa a estreitar as situações, começa a puxar a corda novamente, porque mais importa para Deus nos ter ao lado dele do que massagear o nosso ego e a nossa vontade. Se aquilo que a gente quer vai nos tirar do Senhor, Ele não vai nos entregar. Porque mais importa para Deus a nossa vida a minha vida e a sua vida do que a realização de um desejo do nosso coração. Até que um dia Deus chega e diz: Abraão, eu quero algo de você. Eu estou sentindo que o nosso relacionamento está ficando um pouco superficial. Você está na zona do conforto. Você está seguro demais. Você não está fazendo mais para mim aquilo que você fazia. Você levantava altares, você sacrificava algo para mim, adorava o meu nome através do sacrifício, da adoração, do holocausto que você preparava para mim, mas de uns tempos para cá as coisas mudaram. Depois que a promessa nasceu, as coisas mudaram. Eu tô com saudade. Eu tô com saudade do nosso relacionamento. Aí Deus faz o quê? Pede para Abraão edificar um altar em Moriá. E a oferta que Deus pede, qual é? A promessa. A promessa. Porque a promessa agora estava distanciando ele do Senhor.
Então ele quer de novo o relacionamento com Abraão. Então ele fala, vai para Moriá, prepara um altar para mim em Moriá. E a oferta que eu quero é o seu filho Isaque. Aí talvez você se pergunte, mas pastora, por que Deus está querendo Isaque? Porque tudo, lembra do que eu disse? Tudo que toma o lugar de Deus, ele nos toma. Guarde isso no seu coração. Tudo que toma o lugar de Deus em nós, ele nos toma. Deus está mostrando para Abraão que o filho, a promessa, não pode ocupar o lugar de Deus no coração de Isaque. Não deixe nada ocupar o lugar de Deus na sua vida. Nem o seu filho. Pastora, mas é o meu filho, nem o seu filho. Pastora, mas é o meu esposo, nem o seu esposo. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Porque se estiver ocupando o lugar dele, ele vai tirar de você. Deus não está para disputar a nossa alma com ninguém. Deus não quer disputar o nosso relacionamento com ele com ninguém. Ele precisa ser supremo, absoluto, perfeito no nosso coração e no coração de quem se relaciona com ele. O texto que nós lemos, Deus falava com Moisés face a face. Isso é um relacionamento construído com intimidade. Em Gênesis, capítulo 5 e o versículo 24, Enoque andava com Deus. Relacionamento de intimidade. É esse tipo de relacionamento que o Senhor espera de nós. É esse relacionamento que ele seja o principal, o primordial, o primeiro pensamento. Ele quer governar completamente a nossa vida a partir de termos um relacionamento de intimidade e confiança. Relacionamento com Deus vai tirar de mim e de você a nossa autonomia de ir e de vir. Nós vamos caminhar de acordo com a vontade dele sobre a nossa vida. Um relacionamento profundo com ele. Não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Ah, pastora, mas Deus me fez livre. Ah, pastora, mas Deus me deu livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de escolha. Deus me fez livre, sim. Ele te fez livre para ele. Qualquer liberdade que não inclui o Senhor na sua vida como supremo, não é liberdade. Ele te fez livre para ele. A sua liberdade, a minha liberdade tem propósito. Andar com ele, viver com ele, adorar a ele e ser totalmente dele. Como que está o seu relacionamento com o Senhor? Mediante a tudo isso que ele está falando conosco nessa manhã. Se o nosso coração está apertando, se à medida que eu falo que nós somos livres para o Senhor, isso aperta o nosso coração, será que nós temos relacionamento profundo com o Senhor? Porque se nós temos relacionamento profundo com Ele, isso não vai nos gerar medo. Isso não vai nos gerar ansiedade. Isso vai gerar em mim e em você confiança. Porque nós sabemos quem é o nosso Pai para nós. Então a primeira coisa, o primeiro na minha vida é o Senhor. A base do meu relacionamento com Deus
vai ser a base de sustentação para todos os outros relacionamentos que serão levantados. Se eu tenho relacionamento com Deus, eu vou conseguir ter relacionamento com o meu próximo. É incrível como muitas pessoas não conseguem abrir mão do mundo para se relacionar com Jesus. É incrível como muitos de nós não conseguimos abrir mão da família para se relacionar com Jesus, para ser completamente do Senhor. Deus não está pedindo para você abandonar a sua família. Deus não está pedindo para você abandonar o seu trabalho. Deus não está pedindo para você abrir mão daquilo que Ele te confiou, porque se Ele te confiou, Ele sabe que você dá conta. Mas Ele quer ser a pessoa mais importante da sua vida. Porque se você prioriza o Senhor, você vai conseguir ser funcional em todas as outras áreas da sua vida. Você vai ser atento aos seus familiares, você vai fluir no seu trabalho, você vai fluir no seu relacionamento, porque tudo que você está construindo tem uma base sólida. E essa base é o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre relacionamento com o próximo. Relacionamento com o próximo é a expressão de Deus em mim. Por isso Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos cria com capacidade de se relacionar. Por isso nós precisamos de pessoas. Deus nos criou com essa capacidade. Nós temos capacidade sim de estar com pessoas, de se relacionar com pessoas. Mas nós só vamos conseguir isso se nós tivermos relacionamento com Deus. Todos nós precisamos de alguém ou de alguns para caminhar conosco. Guarde isso. Todos nós precisamos de alguém ou de alguns. Eu precisei do meu pai para ser gerada. Eu precisei de um médico para nascer. Eu precisei de alguém ou de alguns para estar aonde eu estou. Eu dependo de Deus para estar onde eu estou. Ele foi a minha sustentação para chegar aonde eu cheguei. Mas eu precisei de pessoas. Eu dependi de pessoas que Deus incluiu no processo, que Deus incluiu na caminhada. Para eu estar aonde estou, eu precisei de pessoas. E para eu chegar aonde Deus quer que eu chegue, eu vou precisar de pessoas. Porque Deus usa pessoas. E nós precisamos se relacionar com pessoas. Deus prepara pessoas para contribuir com o seu processo. E é por isso que precisamos cultivar relacionamentos com o próximo. Por quê? Porque a Bíblia diz. A Bíblia nos orienta. A palavra de Deus é o nosso manual de sobrevivência. A Bíblia diz que quem consegue trabalhar em equipe tem mais resultado no seu trabalho. Eclesiastes 4:9, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então eu não conheço uma vida cristã
uma caminhada na vida cristã sem pessoas. Nós precisamos de pessoas. Deus não nos fez para viver sozinhos. Se tem uma das coisas que Satanás mais tem fortalecido nesse tempo, é a solidão. E ele tem fortalecido a nossa mente como, tá tudo bem. Tá tudo bem ficar sozinho. Tá tudo bem. Eu e Deus somos maioria. Gente, Deus é o nosso tudo. Deus é o ser supremo. E Ele não vai abrir mão do nosso relacionamento com Ele. Ele não vai abrir mão da intimidade que devemos ter com Ele. Mas nós somos fortalecidos, alinhados, ajustados, tratados, curados e levantados para viver o propósito de Deus em relacionamento com pessoas. Só que Satanás tem se fortalecido nessa área. Por causa de mim e por causa de você. Situações vão acontecer. Mas nós precisamos ser fortes, resistentes e dizer, não. Eu estou identificando a obra que Satanás está querendo criar. Mas ele não terá êxito, porque eu sei que Deus me criou para se relacionar com pessoas. Precisamos se relacionar com o próximo, porque quem se relaciona com o próximo tem ajuda na dificuldade. Provérbios 17, 7. É na dificuldade que se encontra um amigo. A palavra do Senhor nos orienta a isso, gente. Por que eu vou arrancar? Por que eu vou excluir essa parte que a palavra do Senhor tem para mim como instrução e como orientação? É tudo. Ou a gente pega tudo, ou a gente não pega nada. A palavra do Senhor é tudo para mim e para você. E ela é tão tudo que Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo para todas as coisas. No tempo de você se afastar, de estar só, o Senhor te sinaliza para isso. Mas é por um tempo. É um tempo. A gente quer construir história sozinho. A gente quer consolidar ministério sozinho. Porque a gente não está conseguindo estar com pessoas. Que o sangue de Jesus nos cubra. Que o sangue de Jesus cure a nossa mente e o nosso coração. Nós precisamos de pessoas. Pessoas são ferramentas de Deus para nós. Pessoas são alinhamentos de Deus para nós. Deus nos fez únicos. Cada um com o seu jeito. Cada um com a sua forma. Mas quando essas pessoas se juntam, o reino de Deus se fortalece. Provérbios 18, 24. Amigos mais chegados do que um irmão. Gente, o relacionamento com pessoas é tão importante. Deus se importa tanto com o nosso relacionamento com pessoas que Ele nos dá a oportunidade de escolher os nossos amigos. E Ele sinaliza para você, Ele coloca diante de você pessoas que você pode escolher para ser os seus amigos. O seu irmão, o sangue do seu sangue, você escolheu? Você teve a opção de escolha? Não. O seu irmão, você não teve como escolher. Deus mandou para você e pronto. Como diz Maiarinha, agora é você que lute. Mas amigos
Deus nos dá o poder de escolha. Deus nos dá o poder de escolher os nossos amigos, de termos relacionamentos. Deus nos dá poder de escolha para escolher os nossos amigos, para criarmos relacionamentos profundos com pessoas que vão nos aproximar de Deus. E quando eu falo para você de termos relacionamento com o próximo, por favor, seja inteligente. E eu não estou falando aqui que você tem que estar com tudo e com todos, não. Deus vai colocar na sua vida pessoas que vão aprofundar o seu relacionamento com Ele. Por isso que é importante o relacionamento com pessoas. Porque tem pessoas que nos aproximam de Deus. Cuidado com aquelas pessoas que não estão te aproximando de Deus. Cuidado com aquela pessoa que está em um nível abaixo do seu no relacionamento com o Senhor. Cuidado, porque ela te leva para baixo. E o seu relacionamento com o Senhor vai ficando um relacionamento mais raso. Invista em relacionamentos saudáveis. Não é sair contando a sua vida para todo mundo, não. Deus te apresenta pessoas leais. Não é todo mundo que tem estrutura para te ouvir. Não é todo mundo que precisa saber da sua vida. Não é todo mundo. São as pessoas dos relacionamentos que Deus te apresenta. Pessoas com o mesmo caráter que você. Pessoa com o mesmo pensamento que você. Pessoa com a mesma visão que você. Pessoas que não vai expor a sua nudez. Gente, por falta de maturidade, eu já me expus a pessoas que eu não deveria ter se exposto. Por falta de maturidade, eu já mostrei a minha nudez a pessoas que não deveriam ter visto. Eu já falei o que não deveria ter dito. Eu já mostrei o que não deveria ter mostrado. Me arrependo disso? Muito. Mas eu não tenho mais como voltar atrás. Tá feito. Mas agora, Deus tem me moldado. Agora, Deus tem me amadurecido nesse âmbito. Eu tenho me fechado mais, eu tenho me protegido mais. Tá tudo bem, pastora? Tá tudo bem. Tá tudo bem, Mônica? Tá tudo bem. Porque eu sei que no momento certo, Deus vai trazer para mim pessoas que vão suportar e vão sustentar o que eu preciso expor, o que eu preciso mostrar. Enquanto isso, leva para Deus. Se Deus ainda não te apresentou relacionamentos saudáveis, não fale por necessidade. Fale por propósito. Deus tem me ensinado isso. Filha, chega de falar por necessidade. A partir de agora eu quero que você fale por propósito. E eu tenho entendido no Senhor que Ele tem me escondido nele. Algumas vezes eu entendi que eu só precisava desabafar. E o Senhor disse, não, entra no seu quarto. Mateus 6:6. Fecha a porta. Fala comigo em secreto. Eu sou sigiloso. E o que você falar pra mim vai ficar entre nós. Porque tem pessoas, né, que se aproveitam da nossa dor, da nossa vulnerabilidade, do semblante triste. A minha oração hoje é, Senhor, me dá um coração alegre. Me dá o teu coração. Me dá o teu coração, porque a alegria do Senhor é a minha força. Não deixa as pessoas ver a tristeza do meu coração. Porque tem pessoas que parecem abutres, assim, querendo ver o seu olhar triste, o seu semblante caído. Ai, não tá tudo bem. Tá tudo bem? Quer conversar? Só para você expor uma situação e, na verdade, não tem base nenhuma de relacionamento profundo ali.
não tem sigilo, não tem maturidade. Tudo que você falar vai usar contra você depois. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai aprofundar os seus relacionamentos com pessoas maduras, até mais maduras que você. Até mais maduras que você, para suportar a sua fraqueza, mas para suportar você em amor. Eu tô falando de procurar alguém com estrutura espiritual, com idoneidade, pessoas que vão fazer curativos em você e não te ferir mais. Peça ao Senhor pessoas que têm curativos. Tá na hora da gente encontrar algum samaritano no meio do caminho, que tem curativo para nossa ferida, que tem óleo para derramar na nossa ferida. E é esse tipo de relacionamento que nós devemos pedir ao Senhor para encontrar em pessoas. Relacionamentos que geram cura. A igreja, por exemplo, faz parte de um relacionamento que cura. A comunhão com os irmãos, estar em unidade, gera relacionamento. Gera relacionamento. Deus não nos salvou simplesmente para sermos salvos. Se fosse o propósito de Deus só nos salvar, Ele já nos tinha recolhido para a glória. A gente nem na terra estava mais. Por que nós estamos aqui? Porque Deus se importa que tenhamos relacionamento. Relacionamento com pessoas. Então, por que, pastora, fazer parte de uma igreja? A gente tem falado muito isso aqui na nossa comunidade Juntos em Cristo. Como pastores desta casa, Deus tem nos levado, nos aprofundado a insistirmos nisso. É importante fazer parte de uma igreja. É importante ter relacionamento, ter comunhão com os irmãos. Por quê, pastora? Porque o escritor de Hebreus diz para edificar uns aos outros. Eu sou edificada no corpo de Cristo. Eu sou edificada na comunhão em amor. A edificação acontece quando estamos juntos. Assim vamos crescendo em Cristo Jesus e vamos fortalecendo. A igreja é o corpo. A igreja é o corpo e como corpo somos responsáveis uns pelos outros. Precisamos influenciar as pessoas no caráter de Cristo. Não se relacione com pessoas que vai te influenciar para o mal. Você precisa ter firmeza. Você precisa manter o seu nível de segurança e o seu nível de proteção. Analise. Observe, ore, o Espírito Santo vai apresentar pessoas espirituais a você. Quando se relacionamos com alguém que está em um nível mais baixo que o nosso diante de Deus, qual é mais fácil? Essa pessoa que está embaixo me puxar? Ou eu que estou em cima puxar ela, levantar ela para cima? É óbvio que é ela nos puxar para baixo. Então precisamos ter cuidado e pedir ao Espírito Santo, Pai, nos ajude. Eu sei que eu preciso ter relacionamento com pessoas, mas eu quero pessoas que tenham o teu coração. Se nos nossos relacionamentos a gente precisa negar quem a gente é, será que esse relacionamento faz parte do relacionamento que Deus tem para nós? Tem pessoas escondendo a sua identidade. E tem pessoas escondendo a sua autenticidade para estar com pessoas. Será que Deus quer isso para você?
Será que Deus quer isso para mim? Gente, eu comecei a me analisar. Eu comecei a me analisar e eu comecei a ver que eu tinha que ser de uma forma para estar com algumas pessoas. Por causa do olhar, por causa do julgamento, por causa do pensamento, por causa do análise, sabe? E aquilo não estava me fazendo bem. Falei, Deus, esse não é o relacionamento que o Senhor tem para mim. Porque até que eu sei que eu preciso de tratamento, eu sei que eu preciso de alinhamento, mas esses olhares e esses análises não vão contribuir e cooperar para isso. Porque Deus vai colocar na sua vida pessoas idôneas que vão suportar o seu fracasso e vai te ajudar a sair dele. Não vai te julgar por ele, não vai te condenar por ele, mas vai te instruir para que você viva o propósito que Deus tem para a sua vida. Seja humilde ao se relacionar com alguém. Nem os arrogantes suportam os arrogantes. Gente, se tem uma coisa terrível, é você lidar e conviver com pessoas arrogantes. Nem eles se suportam. Seja diferente. Faça a diferença. Deixa eles. Seja você. A sua essência não pode ser contaminada pela maldade, pela arrogância de outra pessoa. Eu vou te dar um conselho. Se alguém quer se sentir melhor que você, deixa. Abre alas para ele passar, deixa ele passar. Diga, ó, fique à vontade. O caminho está livre para você. O seu orgulho, o orgulho de alguém só me incomoda se eu for mais orgulhoso do que essa pessoa. O orgulho de alguém só vai me incomodar se eu for mais orgulhoso do que essa pessoa. Nós não estamos aqui para disputar território. Nós não estamos aqui para disputar importância. Apenas precisamos caminhar. Jesus diz: se prantearem contigo querendo a túnica, dê a capa também. Se pedirem que ande 1 milha, ande 2. Se te derem um tapa na face, dê a outra. Jesus está dizendo: dê mais do que te pedem. Estão pedindo um pouco? Dê mais. É sobre quem está na sua vida. Porque o vosso galardão está no céu. Não é sobre pessoas. É sobre o que você tem para oferecer. É sobre o que você tem para entregar. E os relacionamentos que são apresentados pelo Senhor fortalece quem você é. Não tira de você, acrescenta em você. Aceite as pessoas como elas são. Cada ser humano tem uma característica própria. Nem o meu filho é igual a mim. Gente, meu filho é completamente diferente de mim. E com isso eu aprendo em Deus que nós somos completamente diferentes. Que o Senhor nos criou com características únicas. Nenhuma árvore, em uma árvore, quando você olha para ela, os ramos não são iguais. Os ramos são diferentes. E assim somos nós. Mas o caule dessa árvore é o mesmo. A estrutura nossa precisa ser a mesma, Jesus Cristo. Mas os ramos
podem ser diferentes. O que não pode ser diferente é o caule, é a estrutura. Então, em nome de Jesus, fortaleça as suas amizades. Fortaleça os seus relacionamentos com Deus e com pessoas, porque isso agrada o coração de Deus. Está na hora, queridos, da gente começar a aprofundar o nosso relacionamento com Deus e com pessoas. Está chegando o momento que a gente vai ter que olhar para os pés de quem nós estamos apertando a mão. Está chegando o momento da gente olhar para os pés de quem nós estamos apertando as mãos. Porque mãos falam de obras e pés falam de propósitos. Tem muitas pessoas apertando a nossa mão, mas não quer caminhar com a gente. Não quer passar por onde estamos passando. Não quer caminhar por onde estamos caminhando, porque não entendem o propósito. Para onde vai? Qual é a meta? Onde pretende chegar? Tá na hora da gente ficar esperto. Aperte a mão, mas olhe os pés. Porque tá na hora da gente viver por propósito. Amém? Esse é o nosso devocional dessa manhã. Esse é o nosso devocional dessa segunda-feira. Relacionamento com Deus e com pessoas. Que o Espírito Santo nessa manhã continue clareando o nosso caminho, fortalecendo a nossa visão espiritual, para que nós possamos entender que Deus se importa com pessoas. E Deus trouxe pessoas para nos curar e para que nós curamos pessoas também. Que Deus abençoe a sua vida. Luleme, beijo no seu coração. Amo você em Cristo Jesus. Ansiosa pela sua recuperação. Ansiosa para ter você juntinho da gente logo, adorando ao Senhor e engrandecendo aquele que vive e reina para todos sempre. Deus abençoe você. Se você não compartilhou esse devocional, antes de você sair, compartilha, porque eu tenho certeza que algumas pessoas ainda serão edificadas e fortalecidas por essa palavra nessa manhã. Chegou, uai, chegou, o importante é que chegou. E a palavra diz que melhor é o fim do que o começo. Então que você tenha sido alcançada e fortalecida pelo Senhor através dessa palavra nessa manhã. Gia Atanásio, beijo no seu coração. O Senhor conta conosco, que possamos fazer a diferença na vida de pessoas e que possamos permitir que pessoas façam a diferença na nossa vida. Pastor Charles falou ontem que nós não fomos projetados para ficar no casulo o tempo todo. O casulo é por um período. O casulo é para a formação do propósito. Quando você sai dali, você sai para viver o propósito de Deus. Então esteja atento, atenta a viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua estrutura nesse tempo. Já olhou o tempo? Já se atentou à estação? Ei, a estação muda, o tempo muda. Qual é a dificuldade que eu e você temos em mudar? Se tudo muda. Se Deus muda as coisas, se Deus muda cenário, se Deus muda a estação, se Deus reprograma as coisas, Ele não tem problema, gente, com isso. Ele não tem problema. Então vamos estar atentos
aos sinais que Deus está trazendo para nós nesse tempo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te agradecer por esse privilégio de estar ouvindo a tua voz. Como o Senhor falou comigo, Pai. Como o Senhor ministrou no meu coração. E eu peço para que vidas que estão comigo nessa manhã tenham a mesma sensibilidade de ouvir o teu coração e de estar alinhado com ele. Porque se tem uma coisa que não projeta erros, é caminhar com o Senhor. Que possamos estar fortalecidos em Ti. Que possamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Porque somente assim conseguiremos nos relacionar com pessoas. Porque o Senhor nos ama, para que nós também aprendamos a amar pessoas. Pai, que a nossa semana seja abençoada por Ti. E que o Senhor venha continuar tratando em nós aquilo que precisa ser tratado. Para que através de nós o Teu nome seja glorificado. É nisso que cremos. E porque cremos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, Vivi. Um beijo no teu coração. Deus abençoe você e toda a família. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo, se Jesus não voltar. Semana que vem teremos mais uma segunda de manhã com Deus. E ficaremos aguardando aquilo que o Senhor tem para nós. Beijo, Deus abençoe.